Oi. No vídeo anterior eu mostrei como que a injeção de dependências entrou na minha vida. Nesse vídeo eu vou mostrar um uso pouco comum da injeção de dependências, que é o uso do lookup, que normalmente o seu container vai oferecer. No caso aqui eu vou estar usando Spring, que é o meu favorito mesmo. Mas qual que é a ideia? Tem situações nas quais você vai ter mais de uma implementação de determinada classe no seu sistema e que você quer escolher com qual trabalhar em tempo de execução. Né? Não é igual no modo tradicional em que a gente simplesmente diz, olha, esse é meu bin, injeta aqui nele para mim esse serviço. É algo mais do estilo assim, olha, nessa situação eu preciso de um bin desse tipo agora. Como que a gente obtém isso? A partir de um factory padrão mesmo. Então, eu vou mostrar uma evolução de implementações do padrão factory que vão desde o factory mais simples, né, que é aquele no qual a gente simplesmente dá o nome do bicho e ele me retorna a instância certa, passando por um usando reflexão, que parece ser mais simples, né, mais poderoso na realidade, e até chegar num que é baseado no Spring. No caso, a estratégia que eu vou mostrar ela é inteiramente baseada numa convenção de nomes. A partir de uma convenção de nomes, eu vou saber qual bin que eu vou escolher e, consequentemente, qual bin que eu vou mandar para a minha classe cliente. Bom, sem atrasar muito mais esse vídeo, vamos para a apresentação que eu vou tornar a coisa bem mais clara. Bom, vamos lá. A situação que eu quero expor aqui é a situação de um integrador. Qual que é o problema? Eu quero poder escolher, em tempo de execução, uma implementação da minha classe integrador, que é essa aqui. Ela é bem simples, ela tem um único método chamado string, que representa esse envio para a fonte, né? Para o destino, quer dizer. Recebe como valor uma string e retorna uma string dizendo o resultado daquilo. Ele tem uma única dependência, que é o quê? Um data source. E eu tenho aqui uma implementação dele que eu chamei de data source dos brutos. Eu coloquei no nosso sistema também 4 implementações de integrador. Para livraria, para padaria, para indústria e para Marte. Coloquei o para Marte vermelho porque ele é o que vai quebrar nossa bicicleta, ele é o que vai tornar a nossa vida mais complicada. Sem nos demorar muito, saindo desse diagrama, vamos para o código-fonte que a coisa fica mais simples. Primeiro, deixa eu fechar isso tudo aqui. Vamos executar a aplicação de uma forma bem simples para poder ilustrar o funcionamento da coisa para vocês. Olha só. Aqui nesse combo, eu tenho qual que vai ser o factory que eu vou usar. Eu tenho 3 implementações. Ingênuo, que eu escrevi errado, reflexão fancy e Spring. Funciona da seguinte forma. Eu passo qual que é o nome do integrador que eu quero chamar e qual que é o valor que eu vou passar para ele. Eu defini aqui uma convenção de nomes. Então, por exemplo, indústria. Eu vou retornar aqui essa minha classe aqui, o integrador para indústria. E o valor que eu quero passar, que vai ser aqui, por exemplo, coisa. Quando eu clico em enviar, ele encontra qual que é a implementação do meu integrador e imprime na tela esse resultado. Só para lembrar aqui no nosso diagrama, como que funciona? É aqui, olha, é a implementação desse método enviar para destino. Vamos voltar para o código-fonte, lá que interessa. Vamos parar aqui a execução disso. Já nem precisa parar. Vamos pegar aqui como que é o nosso integrador. Uma classe abstrata ultra simples que tem uma única dependência, que é data source, e um construtor, que é esse que eu passo o data source e ele define a dependência. Aqui está o método que estava lá no nosso diagrama, enviar para destino. Vamos ver como que estão as nossas implementações. O integrador para a indústria, ele é dessa forma aqui, estende integrador, tem um data source aqui no construtor, é o mesmo da classe Py, e retorna para a gente essa string aqui, para Stark, mais os dados. A mesma coisa vai acontecendo para a livraria, é basicamente idêntico, e a mesmíssima coisa vai acontecer também para a padaria. É quase o mesmo código. É o mesmo código, um Ctrl+C, Ctrl+V. Só para ilustrar a situação. Não vou ainda mostrar o para Marte. Vamos ver como que é o factory ingênuo. Só para lembrar, o que é um factory? É uma classe que tem a responsabilidade de nos retornar a implementação certa de uma classe com base nos parâmetros que a gente fornece para ela. No caso aqui, ele tem um único chamado create, que eu passo para ele 2 parâmetros, o nome de quem eu quero e o data source para que ele já seja injetado lá dentro, chamando o construtor que já está presente. Eu tenho 3 nomes aqui padronizados, padaria, indústria e livraria. De acordo com o valor que eu passo, eu vou retornar aquela classe de acordo com o construtor. Se não existir nenhuma, vai ter que ser um retornar nulo. Primeira limitação disso aqui. Quanto mais tipos vão aparecendo, mais cases eu vou ter que incluir na nossa classe. Segunda limitação. O que tem o tal do integrador para Marte que ferra a nossa vida? Ele tem uma segunda dependência. Repara aqui no construtor. Ele recebe tanto o data source quanto uma implementação dessa classe serviço.
Como que faria então no meu Factory ingênuo? Tem duas alternativas. Posso implementar alguma lógica aqui para o caso de aparecer um para Marte aqui, que vai complicar as coisas, ou coloco aqui um atributo, um parâmetro a mais no nosso método com o serviço, a implementação do serviço que eu quero usar. Problema, conforme vão aparecendo novas dependências, sua vida vai ficando mais complicada. Bom, então esse é o integrador ingênuo que a gente viu funcionando aqui na nossa janelinha. Vamos ver aqui agora um segundo, que é esse reflexão fence. Vamos pegar aqui de novo agora para a padaria. Texto pão, mandar enviar. Ele funciona, resolveu aqui, encontrou qual que é a implementação certa do integrador. Como que ele funciona? No Java, você tem um recurso muito poderoso que se chama reflexão. É a capacidade que a gente tem de analisar o nosso código-fonte em tempo de execução e, com isso, fazer algumas coisas legais. Por exemplo, eu posso obter uma classe específica. O método forName da classe class, quando eu passo para ele aqui uma string, o que ele me retorna? Um objeto class que vai representar aquela classe com a qual eu quero trabalhar. No caso aqui, eu defini uma convenção de nomes. Todo integrador meu está dentro do pacote texto.integrator.imp e o nome dele sempre começa com integrador pra e o nome. Com isso eu obtenho o quê? A classe. É também possível obter o quê? O construtor correto. Então aqui, olha, a partir do construtor, eu venho aqui com o método getConstructor, que recebe uma lista de classes. Esse aqui é o construtor que recebe como parâmetro apenas o data source. Feito isso, como que eu obtenho o objeto? Chamo aqui new instance do construtor, passando o data source. E em seguida, o que eu faço? Faço um typecast aqui, retornando o integrador. É mais interessante que o ingênuo? Com certeza. Porque enquanto no ingênuo eu tenho que ficar colocando mais texto aqui, quando eu estou falando com reflexão, basta que a classe esteja no pacote certo, seguindo a mesma convenção de nomes. Problema, o mesmo do anterior. Quando eu vou lidar aqui com o nosso integrador para Marte, como que eu vou lidar com essa dependência a mais que é o serviço? Aí começa então a limitação do reflexão. De novo, poderia bolar alguma lógica aqui, mas aí o que acontece? Se eu implementar alguma lógica aqui, na prática o que eu vou estar fazendo é voltando para o integrador ingênuo, fazendo uma verificação do tipo, se for para Marte, se tiver construtor tal, e por aí vai. De novo, é uma implementação complicada. E para Marte mesmo, olha, não funciona. Se eu colocar aqui o nome para Marte, ele vai até encontrar a classe, porque existe aqui, olha, um integrador para Marte no pacote integrador.imp. Na hora de executar, vai me retornar um null, porque não encontrou a classe. Vamos ver agora a terceira evolução e a final do Factory, o Spring. Vamos executar aqui para ver o que acontece para Marte. Funciona. Para Marte tem pão. Como que funciona para o Spring? A gente tira proveito aqui do contexto dos conceitos de lookup e de injeção de dependências ao extremo. Vamos pegar aqui o Factory Spring, está ele aqui. Repara a nossa implementação. O método create recebe só o nome como parâmetro. E o que eu faço é o seguinte. Eu chamo o método getBean dessa minha instância de application context. O que é isso? É o contexto de injeção de dependências em versão de controle do Spring, que eu instancio a partir do new classPath XML application context, passando como parâmetro um arquivo XML. O que eu faço é, seguir uma convenção de nomes, eu peço um bin que se chama integrador concatenado com o nome. E aqui, olha, o integrador.class. Repara uma coisa, vamos pegar aqui o segundo mais evoluído, o create. Eu tenho que passar a dependência aqui. Por que nesse aqui eu não preciso passar a dependência? Porque o Spring já cuida disso para mim. Então vamos ver como que foi criado aqui o meu data source. Repara, uma mera convenção de nomes dos bins. Data source, eu criei ele aqui colocando a anotação component. Então eu não preciso mais me preocupar com o nome nesse caso, porque não é ele o alvo da minha estratégia. Vamos pegar aqui os meus integradores, o integrador para a indústria. Anotei como component e coloquei aqui, olha, integrador indústria, ou seja, estou seguindo a convenção de nomes do meu Factory. Olha só, integrador mais o nome, vai bater com a indústria. E a dependência eu coloco aqui no AutoWired em cima do construtor. Como eu já tenho um data source anotado como component, colocando aqui o AutoWired em cima do construtor, o Spring sabe exatamente quem chamar. Você deve estar perguntando como que eu configurei o arquivo do Spring. Olha só que simples, 2 linhas. Eu informo que eu estou usando a anotação e em seguida eu informo qual que é o pacote que vai ter todas as definições de bins que vão estar anotados. No caso vai ser o pacote texto.integrator e tudo que tem lá dentro. Vamos vir aqui então para o terceiro. Integrador para livraria, mesmíssima coisa. Conversão de nomes, AutoWired. Agora aqui para Marte para entender.
Mesmíssima coisa, um auto-wired em cima do construtor. Eu não preciso me preocupar com essa dependência. E essa classe de serviço? Essa aqui, olha, bem bobona que eu coloquei. Ela simplesmente é anotada como component. Spring inicia, encontra todas essas definições de bins que vão estar anotados, coloca no container e injeta conforme necessário, conforme eu vou pedindo. Então essa é a estratégia que eu segui. Vamos supor que a gente quisesse aqui um bin que não fosse sempre retornado o mesmo, porque o escopo padrão do Spring é singleton. Vamos supor que eu quisesse aqui no integrador para a indústria sempre me retornar um novo conforme eu vou chamando. Eu simplesmente colocaria aqui a anotação scope com esse valor aqui, ó, prototype. Então agora o que acontece? Todas as vezes que eu precisasse de um novo bin, ele simplesmente vai me retornar uma nova instância da classe para mim. Isso aí entra no contexto de escopos do Spring, que vai um pouco além desse vídeo. O que eu quis mostrar aqui para vocês? Como uma convenção de nome simples pode simplificar a sua vida, né? Como que de uma forma bem fácil, usando contextos, o conceito de injeção de dependências, inversão de controles, lookup e padronização de nomes, você tem um sistema completamente flexível. Você não precisa ficar criando métodos muito complicados para encontrar o que você quer e resolve o seu problema da seleção de qual vai ser a implementação que você precisa em tempo de execução. Apenas para curiosidade aqui, vou pegar a livraria, só para mostrar ela funcionando aqui com Spring. E se eu colocar algo que não existe, por exemplo, Saturno, né? Eu não tenho nenhum bin anotado com isso. Vai dar um erro lá porque não encontrou o bin. Um erro de bin not found. Então é isso. Eu espero que essa estratégia se mostre útil para você, caso você passe por esse problema. E até o próximo vídeo. Prometo fazer mais rápido agora.